Olá, então vamos conversar sobre esse tema que foi super votado nessa enquetezinha que eu fiz no meu Facebook esses dias, que foi então distúrbios hormonais. Essa aula está disponível no meu site do Instituto de Nutrição Avançada, você está vendo o site aqui, e aqui eu vou ter uma breve chamada sobre ela então. Então, o que a gente fala nessa aula, né? Tem tontura ao se levantar rapidamente? Tem aquele cansaço que piora no fim de tarde, depois você dá uma melhorada às vezes. Um ciclo com menos de 27 dias, 26, 25 dias, ou aquela mulher com fluxo intenso, muito intenso, que chega realmente até anemia após a menstruação, muitas vezes a gente vê isso no exame laboratorial, tem enxaqueca. Então são distúrbios hormonais, sinais clínicos fundamentais, como eu estou chamando nesse momento aqui. Então os hormônios que a gente vai abordar aqui incluem cortisol, DEA, T4, T3, estradiol e progesterona, certo? Então, começando pelo cortisol, né? O cortisol tem um ritmo circadiano. Ele é maior pela manhã, ele é maior ao despertar. Aliás, é isso que faz o indivíduo despertar. E ele pode ter um pico até 1 hora após o despertar. Alguns falam que o maior nível do dia é ao acordar, por isso que a gente acorda. Outros chegam a comentar que com o despertar ele eleva um pouco mais, chegando ao valor máximo diário até cerca de 1 hora depois, tá? Então eu tenho observado isso nos meus pacientes também. Depois ele vai caindo, já vejam aqui final da manhã, início da tarde, fim da tarde e ao deitar. Então esse aqui é o ciclo habitual do cortisol. Então o pico do cortisol faz a gente despertar realmente pela manhã. Então algumas manifestações clínicas da insuficiência de cortisol, que é a deficiência na função das suprarrenais, incluem a fadiga, a fraqueza, muitas vezes a perda do apetite, a alternância entre diarreia e constipação, a hipotensão e a hipotensão postural, inclusive com a alteração de eletrólitos, inclusive pode-se observar nos exames a diminuição do sódio, mais comum do que a elevação do potássio. Pode haver também, em casos mais avançados, a diminuição de pelos axilares, de pelos púbicos, a falta de menstruação, isso pode acontecer também, não é tão frequente. Dores musculares e articulares é frequente. Estou vendo que alguns números aqui que não estão aparecendo, 14, 18, 22, são para ficar de temas então ocultos especiais só para aqueles que adquirirem aula completa. Porque no momento que eu estou publicando essa aula agora, aqui no final de março de 2015, estou fazendo junto uma promoção para as pessoas que adquirirem aula completa e ganham e podem participar de uma promoção que está no Facebook do INA, que é a entrada para um congresso que vai acontecer agora no mês de maio, High Nutrition, tá? Então eu vou estar dando 5 inscrições inteiras para o evento, inscrições completas, de acesso completo, para quem responder corretamente uma pergunta que eu vou fazer. Mas só as 5 primeiras pessoas que enviarem essa aula vão ganhar essa inscrição, ok? Então vamos continuar aqui. Então também eu falo nessa aula sobre o diagnóstico laboratorial da insuficiência adrenal. Então os parâmetros que a gente vai usar de cortisol, ok? De cortisol avaliado no nosso paciente. Também é importante saber o contrário, então alguns sintomas do excesso de cortisol. A gente pode ter então o cortisol gerando resistência à insulina e por isso obesidade central e portanto também compulsão por açúcar, né? Pela resistência à insulina a gente tem compulsão por carboidrato, por açúcar em especial. Tem ainda os distúrbios no sono, com aquele acordar na madrugada, bem tradicional, entre 3 e 4 da manhã, né, ou até às vezes às 5, mas mais tradicional entre 3 e 4, quando o sono fica mais superficial. Tremor entre as refeições, por problemas também na manutenção da glicemia, por problemas na gliconeogênese. Vejam que a gente tem aqui ainda mais dos 7 até o 13 de sintomas que eu também ocultei, deixando disponíveis só para aqueles que adquirirem a aula completa. Vou dar uma ênfase aqui no distúrbio do sono, que eu acho um ponto importante. Vocês lembram da mãe, né, as mulheres aí que já gestaram,
sabem logo depois que o bebê nasce como é que fica o sono, né? Super alerta. Então isso é o cortisol mais elevado, ok? Que é para a sobrevivência do bebê. Então é importante um reflexo que a mãe esteja bem alerta, né? Então algumas mães se queixam que não conseguem mais voltar ao sono ao normal porque ficam então num excesso de cortisol nesse período da noite, né? Então isso é uma característica bem importante a ser levada aí em consideração. Vamos lá, aqui que mais? Então aqui eu falo do diagnóstico laboratorial do excesso de cortisol. Então o ideal é a gente avaliar o ritmo circadiano, que eu tenho 3 slides sobre o assunto na aula completa. E vamos falar então sobre ideia, também na parte de sinais e sintomas. O ideia, vejam aqui que tem é um elemento bastante importante na cascata hormonal, na cascata dos hormônios esteroidais, e os sinais clínicos que ocorrem na deficiência de ideia incluem uma fadiga diferente da fadiga do cortisol, porque aqui é uma fadiga moderada que dura todo o dia. Bem característico é a baixa resistência ao barulho desses indivíduos, uma ansiedade, queda na libido e dores articulares. Quando tem essa baixa resistência ao barulho e ao ruído, essa fadiga moderada que dura o dia inteiro, vocês vão ter certeza que esse cortisol é baixo. Isso aqui é bem característico. Esse cortisol, desculpa, esse DEA, esse DHA. Né? Isso pode ser simplesmente medido normalmente quando trabalhamos em exames de soro com SDHA, okay? Que é um marcador bem interessante de estresse pregresso na vida. Tenho observado de forma bem clara isso, as pessoas que passaram por maiores períodos e eventos estressantes ao longo da vida têm hoje, no dia presente, um SDHA mais baixo, né? Que é o sulfato de dehidroepiandrosterona, certo? Claro, aquelas mulheres com ovários policísticos, com hiperandrogenismo, acabam por não ter esse elemento baixo, mas também são aí exceções. A sua grande maioria vão estar homens e mulheres com o DHA bem baixo. Lembrando, um dado que eu mostro na minha aula Perfil Bioquímico para Longevidade, que as pessoas com menores níveis sanguíneos de SDHA têm menor longevidade, não chegam à vida mais longa com saúde, ok? Então, bastante interessante isso aqui. Centenários com SDHA baixo não são realmente muito frequentes. Então, no diagnóstico dessa deficiência do DEA, aqui eu falo também algumas coisas importantes, disponíveis para aqueles que adquirirem a aula completa. E vamos falar então de hormônios tireoidianos. Vejam aqui então sinais e sintomas do hipotireoidismo. Saliento também a fadiga, a fraqueza, a queda do cabelo, é bem característica do hipotireoidismo, frio nas extremidades, sensibilidade ao frio. A gente também tem aqui uma lentificação do esvaziamento gástrico e uma hipotonia da vesícula. Então a gente também vai ter aqui uma sensação de má digestão de gorduras desse indivíduo, né? A pessoa pode ter aqui essa sensação de má digestão de gorduras porque a vesícula não funciona de forma adequada. Vejam que a gente tem ainda aqui a desordem bipolar, pode ter alterações menstruais também, queda na libido. Vejam alterações de perfil lipídico, com aumento do HDL2, que é um HDL não eficiente. Uma resistência ao paratormônio, vejam que interessante isso aqui, levando a sua elevação e diminuição do cálcio urinário. E ainda, alguns autores colocam que na síndrome do túnel carpiano pode haver também uma maior incidência de pacientes com hipotireoidismo, então ficar atento a esse elemento. E toda a questão fibromiálgica, que eu falo de dores articulares e musculares, como eu recém comentei numa aula que eu acabei de postar na outra semana, dores articulares e musculares ligadas também à deficiência dos hormônios tireoidianos. Hipertireoidismo. Aqui eu coloco os 12 sinais cardinais a serem observados, bastante interessantes também.
chamamos atenção para os 6 ou 7 elementos do exames do diagnóstico tireoidiano, para se ter uma avaliação completa. E finalizamos aqui falando de equilíbrio estrógenos e progesterona, outro elemento bastante importante aqui em especial na saúde da mulher. Então vejam que a falta de estradiol é bem característica de mulheres, vocês vão lembrar vendo isso aqui, das mulheres na menopausa, né, após a menopausa. Então, ressecamento vaginal, suores noturnos, a baixa lubrificação e a dor durante a relação sexual, as infecções urinárias recorrentes, a depressão letárgica, os calorões e a queda na libido, certo? Vejam que quando a gente tem falta de progesterona, os sintomas são completamente diferentes. A gente tem as mamas doloridas, temos a redução na ovulação, a perda de sangue fora do período menstrual, ansiedade e insônia. E também pode haver uma cefaleia cíclica, por exemplo, sempre antes da menstruação. Uma característica bastante comum nas mulheres agora, durante o período menstrual, ou seja, enquanto estão cíclicas, é o excesso de estradiol, junto com a deficiência de progesterona, que a gente chama de dominância estrogênica. Então, como é que elas ficam? Né? Tem mudanças de humor repentinas, chorosas, um fluxo sanguíneo intenso, com enxaqueca e insônia. Tem um rápido ganho de peso, dificuldade de raciocínio, a vermelhidão no rosto, as mamas muito sensíveis. Então isso aqui é bem característico de períodos pré-menstruais com excesso de estradiol. A gente também pode ter aí a dominância estrogênica, onde há uma combinação do déficit de progesterona com excesso de estradiol. Então as mamas estão doloridas, temos as mudanças fibrocísticas mamárias, presença de endometriose e os sintomas sugestivos como a dismenorreia e a concentração de gordura no quadril e coxas. Então tudo isso aqui sugere a chamada dominância estrogênica. Mais uma vez tem alguns itens ocultos aqui que vão estar disponíveis só na aula completa, como eu comentei. Então tudo isso aqui, gente, é para vocês entenderem que exames laboratoriais são importantes. Eu sempre peço exames de sangue ou de saliva, ou ambos, para os meus pacientes a poder avaliar os distúrbios hormonais. Mas o conhecimento da clínica é fundamental para a gente poder direcionar esses exames e poder, mais do que isso, tratar o paciente ou a paciente e realmente conseguir monitorizar a evolução desse tratamento, que a gente vai conseguir ver na prática que está melhorando, qual é a evolução clínica dessa pessoa, quais sinais e sintomas que a gente tem que ter como cardinais para saber se o tratamento está evoluindo. Seja com hormônios, ou seja com nutrientes, ou com dieta, ou com fisioterapia. Ok? Então deixo os meus contatos aqui, a minha aula é como avaliar alterações hormonais, está disponível lá no meu site, www.inavancada.com.br. Vocês têm o meu link do meu Facebook, o meu Instagram, Gabriel de Carvalho _ina. E eu agradeço mais essa oportunidade de estar conversando aqui com vocês. Um abraço e até a próxima.